História real da vovó. O terrível segredo de como minha avó vendeu meu corpo para homens. Clara sempre achou a casa da avó um lugar seguro. As paredes cobertas de fotos antigas, o cheiro doce de bolos assando e as risadas nas tardes de domingo pareciam um abrigo. Mas tudo isso mudou em um dia qualquer, quando decidiu explorar o sótão empoeirado. Foi lá que encontrou um diário velho, coberto de poeira, com a capa desgastada. A curiosidade a empurrou a abrir suas páginas e o que encontrou a paralisou. As palavras estavam escritas em uma letra tremida, mas cada frase parecia um soco no estômago. Sua avó, a mulher doce que sempre preparava suas sobremesas favoritas, havia estado envolvida em algo aterrador. Aliciamento. Clara leu, incrédula, sobre como sua avó utilizava jovens vulneráveis, vendendo seus corpos em troca de dinheiro. Os olhos de Clara eram como lagoas de choque e desgosto. E o coração batia freneticamente no peito, como se tentasse escapar daquela realidade. A avó, o peso da descoberta a afundava e a sede de respostas a consumia. E se algumas das jovens mencionadas nas páginas fossem garotas que ela conhecia? Essa ideia a atormentava. Poderia haver rostos familiares entre as vítimas de sua avó? Os dilemas foram se acumulando como nuvens escuras. A lealdade à memória familiar e o nojo pelos crimes começavam a devorar suas emoções. Clara sentia que estava em um labirinto, cercada por sombras. E quando um ex-parceiro de negócios de sua avó surgiu, a tensão aumentou. Ele, com um sorriso que escondia veneno, tentou seduzi-la a seguir os passos obscuros da avó. Você tem potencial, Clara. A família precisa de você, dizia ele, como se a dúvida fosse um charme irresistível a ser explorado. Ela tentou ignorar, mas as palavras o seduziram. Cada vez mais imersa na trama, Clara descobriu que esse homem tinha muito a perder e mais segredos a esconder. O clima era tenso. E os olhos dela se arregalavam ao perceber que algumas vítimas não eram apenas. A dor no peito se tornava insuportável. A angústia tomou forma quando ela encontrou uma mensagem ameaçadora do ex-parceiro, fazendo ecoar os gritos de um passado que ela jamais desejou conhecer. Clara sabia que precisava agir, que o legado sombrio da avó a estava puxando para baixo. Mas como escapar de um destino que parecia entrelaçado à sua própria identidade? O peso da verdade se acumulava e a cada passo, Clara sentia que estava mais próxima de uma grande revelação. A busca por respostas a levava a lugares obscuros, e o que estava em risco não era apenas a reputação da família, mas também a sua liberdade e futuro. Poderia ela enfrentar os fantasmas do passado e mudar o curso de sua história? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sabia que precisava descobrir mais. O diário estava aberto em suas mãos, mas ficou ofuscada por uma onda de desespero. Como poderia lidar com tudo aquilo? Cada revelação a deixava mais perdida. O ex-parceiro de sua avó, aquele homem sorridente que a observava como se fosse um projeto, a incomodava. O que ele realmente queria? Ela sentou-se na cama.
O diário fechando-se como um portal em colapso. A escuridão parecia aninhar-se em sua mente, mas Clara se levantou. Não poderia deixar que aquilo a paralisasse. Precisava de respostas. Com o coração acelerado, decidiu procurar a única pessoa que poderia ajudá-la, a sua mãe. Mas, assim que Clara atravessou a sala, algo chamou sua atenção. Uma voz abafada e angustiante chegava do chão. Era a voz de sua mãe. "Clara, não faça isso!" dizia, quase em um sussurro desesperado. A jovem hesitou. A pulgada de ar, o nó na garganta. Por um momento, as palavras da mãe ecoaram como um alerta. O que ela queria esconder? Ela se aproximou da porta do porão, onde as vozes vinham mais claramente. Ela não pode saber. O que você fez? Devemos manter em segredo. Disse outra voz, mais grave, que Clara não reconheceu. Um frio cortante percorreu sua espinha. O que estava acontecendo ali embaixo? O que mais podia estar envolvido naquele emaranhado de segredos? Desesperada, Clara decidiu ouvir mais. Se a verdade estava ali, ela precisava saber. O esforço para conter sua respiração parecia uma eternidade. Então, uma série de estalos. A porta do porão se abriu abruptamente, fazendo Clara dar um passo para trás. Era sua mãe, com um olhar pálido e assustado. "Clara!" A voz da mãe estava tensa. "O que você está fazendo aqui?" "Precisamos conversar." "Mas não agora." Mas antes que pudesse responder, o homem, que fazia parte do passado sombrio da avó, apareceu ao fundo. Um sorriso que agora parecia mais uma máscara de demônio. "A hora da verdade, não é, Clara?" ele disse, avançando em direção a elas. "Você está prestes a descobrir quem realmente é sua família." O pânico tomou conta de Clara. Havia algo mais profundo acontecendo, algo que ela não poderia imaginar. "Que você quer dizer com isso?" Sua voz tremeu, um medo brotando em sua garganta. O homem olhou para sua mãe, que estava paralisada. "Ela merece saber. Seu destino já está traçado, minha querida." E então, num movimento rápido, ele puxou algo do bolso e, antes que Clara pudesse entender, um brilho metálico cruzou o ar. Clara gritou quando reconheceu a faca afiada nas mãos dele. A mãe dela, horrorizada, se lançou na frente. Mas o homem era astuto. "Você não pode impedir o que já está escrito", disse como se estivesse em um jogo macabro. A cena se desenrolava devagar, como um filme em câmera lenta. O caos e o medo preenchiam o espaço. Clara percebeu que a verdade que buscava não era apenas a história da avó, mas algo muito mais profundo. A vida dela estava entrelaçada em um plano maior, com reviravoltas que ela nunca sonhou. "Você tem que escolher, Clara. Você vai seguir a linha da sua avó ou quebrar essa corrente de horror?" A voz do homem ecoava na mente dela, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mãe. Clara se sentiu perdida. As escolhas pareciam esmagadoras. O que era real? Seus laços familiares estavam construídos sobre mentiras. Ao encarar aquela situação, uma urgência tomou conta da sua alma. Mas o que ela faria de fato? Nesse momento crítico, o silêncio se quebrou por trás dela. Um movimento rápido, um grito cortante. Clara virou-se, os olhos arregalados, apenas para ver a porta do porão se fechando. Um ultimato pairava no ar.
O que mais poderia estar se desenrolando em meio àquela trama macabra? O futuro parecia desmoronar e Clara sentiu que o verdadeiro peso da verdade acabara de se apresentar. Era hora de desvendar o que realmente significava ser da família dela. Mas como? O peso da escolha a aguardava. Clara se virou, o coração batendo rápido como um tambor. A faca brilhava nos dedos do homem, refletindo o medo em seus olhos. Sua mãe estava paralisada, o horror estampado em seu rosto. A tensão era tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. Aquela faca! Você não pode impedir o que já está escrito, ele repetiu, avançando lentamente, como se estivesse se aproximando de uma presa. Clara buscou por uma saída, mas as paredes do porão pareciam estar se fechando. O que ele disse ecoava na sua mente. Seu destino já está traçado. E em um instante de desespero, tudo parecia se intensificar. Então um estalo ressoou do outro lado da porta. Um grito no escuro. Clara e sua mãe se entreolharam. O pânico agora transformado em confusão. O homem congelou no lugar. O que aconteceu? Uma sombra passou rapidamente pela porta do porão, inundando o espaço com uma sensação de estranheza. Antes que Clara pudesse processar o que vinha, a porta se abriu com força e uma figura conhecida surgiu, envolta em trevas. Era ela, sua avó. Clara ficou paralisada, a mente confusa, sem saber se aquilo era um sonho ou uma realidade distorcida. Mas a avó não parecia a mesma. Seu olhar estava vazio e a expressão inexpressiva. Uma aura de poder e medo emanava dela. "Chega!" a avó gritou, sua voz ecoando como um trovão. O homem recuou, a faca caindo no chão com um tilintar. "Você não tem poder sobre esta família!" Clara ficou sem words. O que estava acontecendo? A avó, a mulher carinhosa que sempre a empacotava com bolos e histórias de fadas, agora parecia uma força da natureza. Você estava envolvida em tudo isso? Clara perguntou, tentando entender a cena. Mas sua avó apenas olhou para ela, a intensidade nos olhos crescendo. "Você não sabia, Clara?" A avó respirou fundo e Clara sentiu uma onda de emoções confusas. Não era apenas sobre mim. Tudo isso faz parte de uma linhagem. A verdade que você busca não é apenas sobre mim, é sobre nós. Com a voz trêmula, o homem, agora recuado, recuperou a compostura. "Você não pode contar a ela, Eveline. Tudo o que fizemos foi por sobrevivência." Mas a avó não se intimidou. "Sobrevivência? Você se refere ao ciclo de dor e violência que perpetuamos?" "Não mais!" Ela virou-se para Clara. "Essa vida, essa escuridão, foi uma maldição que carregamos por gerações. Mas você tem a opção de romper isso. A escolha é sua." Clara estava aturdida. Seus pensamentos se entrelaçavam, criando um nó apertado na garganta. Sua avó, a verdadeira natureza dela, era um misto de amor e ódio, luz e trevas. O homem, agora tremendo, parecia impotente. "Você não tem ideia do que está postando em risco, Eveline. Ela nunca sobreviverá ao que é necessário." Sua voz subia, mas Clara ficou imóvel, sem saber se deveria acreditar na avó ou naquele homem. "Necessário?"
Clara repetiu, o coração pesado. O que você quer dizer com isso? E então, em uma fração de segundo, tudo explodiu. Havia um som ensurdecedor de vidro estilhaçando atrás da figura da avó. Clara virou-se para ver uma janela quebrando, sombras se movimentando rapidamente através da abertura. O homem agarrou a avó, mas ela se desvencilhou com facilidade, como se tivesse uma força primordial. Não! O que você fez, Eveline? Ele gritou enquanto as sombras se aproximavam. Estão aqui! O pânico cresceu no ar. Figuras encapuzadas apareceram, os rostos ocultos em trevas. Clara sentiu o medo invadir seu ser. Quem eram aquelas pessoas? O que estava acontecendo na sua família? A realidade que conhecia desmoronava em pedacinhos. Era tudo uma armadilha, uma teia de mentiras. O que era verdade? Clara! A avó gritou, a urgência na voz rasgando o ar. Seja forte! Você precisa decidir agora! E naquele momento, quando a fumaça e a confusão tomavam conta, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A linha entre o bem e o mal estava mais difusa do que nunca. A história da sua família se tornava uma maçã que dependia dela. O que ela escolheria? A lâmina da verdade ou a escuridão do segredo? Naquele instante, com o caos selando seu destino, Clara se viu diante de uma escolha que nunca imaginou que teria que fazer. O que seria de sua vida agora que as sombras vieram buscá-la? O futuro estava prestes a desmoronar, e a única coisa que Clara sabia era que, em breve, a verdade finalmente revelaria seu verdadeiro rosto. Clara estava paralisada, a mente confusa. A avó precisava de ajuda, mas aquela cena era chocante demais. As sombras cresciam. A figura encapuzada se movia com uma agilidade e o pânico tomava conta do ar. Chega! A avó tinha gritado mais uma vez e a energia dela parecia se materializar. Mãe, precisamos sair! Sua voz era alta, mas o desespero se misturava à determinação. O homem riu, um som amargo que parecia ecoar nas paredes. Para onde você pensa que vai, Clara? Você pertence a isso, às sombras. É seu legado. Uma verdade enorme bateu como um soco. Talvez ele estivesse certo. Mas naquele momento tudo o que queria era escapar. Ela tentou puxar a mãe, mas a avó a interpelou. Clara, não! Isso é uma escolha! Não siga o caminho que todos esperam de você. Foi quando algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada à frente de Clara ergueu a mão e, de repente, uma explosão de luz ofuscante tomou conta do porão. Clara piscou os olhos, tentando ver, mas em um instante a luz se apagou e tudo havia mudado. Quando a visão dela se ajustou, Clara percebeu que não estava mais no porão. Era um lugar completamente diferente. Uma sala de estar familiar, paredes pintadas em cores suaves e uma mesa com um bolo em cima. Mãe, a voz dela estava tremendo. O que aconteceu? Sentada à mesa estava a avó, mas não a avó que ela conhecia. Esta mulher parecia mais jovem, com os cabelos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ela olhou para Clara com uma expressão que misturava amor e tristeza. Desculpe, minha querida, agora você sabe a verdade. Que verdade? Clara perguntou, um nó se formando na garganta. O que está acontecendo? A avó respirou fundo e a realidade começou a se desfazer ao redor delas. As paredes tremulavam, a sala de estar dando lugar a visões confusas de dor, sofrimento e segredos insondáveis. Clara viu rostos, amigos, conhecidos,
todos aqueles que ela nunca imaginou estar conectados pela maldição da família. Você nunca esteve segura, a avó disse, as palavras soando como um lamento. Toda a sua vida foi planejada para que você se tornasse parte disso. Não apenas por sua avó, mas por mim também. Eu sou quem começou tudo. Você! Clara gritou, a voz ressoando com incredulidade e traição. Mas como? Por quê? Uma expressão de remorso atravessou o rosto da avó. Eu fiz escolhas terríveis, Clara, para proteger você, para proteger a linhagem. Mas agora alguém precisa quebrar o ciclo e você é a única que pode. Aceite isso e nós poderemos salvar aqueles que estão perdidos. O frio cortante invadiu o coração de Clara. Aquela mulher que sempre considerou uma fonte de amor e carinho, agora se revelava uma criatura enredada em algo muito maior e mais sombrio. O impulso de correr, Dry, cresceu dentro dela, mas havia algo mais forte, um chamado que atraía cada vez mais para o abismo. Você precisa decidir, a avó disse. Você se unirá a nós e enfrentará a verdade, ou rejeitará tudo isso. Mas saiba, muitos destinam a se comprometer com nossas escolhas. A dor não acaba aqui. A luz desmoronou e por um momento Clara ficou sem palavras. As sombras pressionavam. Uma força inexplicável forcejava para levá-la de volta para a escuridão. O que fazer? Aquela escolha tão horrenda agora parecia ser todo o seu futuro. Clara, escolha, a avó murmurou. E Clara percebeu que a dura realidade estava apenas começando. A história dela, entrelaçada nas tragédias daquela casa, pedia uma resposta. Uma resposta que poderia mudar tudo. E, de repente, um pensamento aterrorizante a invadiu. E se tudo o que conhecia sobre sua mãe, sobre sua avó, tudo isso fosse uma fachada? As peças do quebra-cabeça agora estavam fora do lugar e Clara não tinha ideia de como as juntar. Era o fim ou apenas o começo do verdadeiro legado que herdara? Clara estava paralisada, a mente confusa. A avó precisava de ajuda, mas aquela cena era chocante demais. As sombras cresciam, a figura encapuzada se movia com agilidade e o pânico tomava conta do ar. E a energia dela parecia se materializar, mas o homem atrás dela não estava disposto a recuar tão facilmente. Eveline, você não pode fazer isso! Ele gritou, tentando erguer a faca que havia caído, mas Clara sentiu uma força estranha, como se uma corrente invisível o prendesse no lugar. Não era só uma luta entre pessoas. Era uma batalha pelas almas que estavam presas naquela casa estranha e maldita. Os outros entapuzados começaram a se mover mais rápido. E Clara teve uma ideia. Mãe, precisamos sair! Sua voz era alta, mas o desespero se misturava à determinação. O homem riu, um som amargo que parecia ecoar nas paredes. Para onde você pensa que vai, Clara? Você pertence a isso, às sombras. Esse é o legado! Uma verdade enorme bateu como um soco. Talvez ele estivesse certo, mas naquele momento, tudo o que queria era escapar. Ela tentou puxar a mãe, mas a avó a interpelou. Clara, não! Isso é uma escolha! Não siga o caminho que todos esperam de você! Foi quando algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada à frente de Clara ergueu a mão e, de repente, uma explosão de luz ofuscante tomou conta do porão. Clara piscou os olhos, tentando entender, mas em um instante, a luz se apagou e tudo havia mudado. Quando a visão dela se ajustou, Clara se viu em um lugar totalmente diferente. Era uma sala de estar familiar, paredes pintadas em cores suaves, uma mesa com um bolo em cima. Mãe? A voz dela estava tremendo. O que aconteceu?
Sentada à mesa estava a avó, mas não a avó que conhecia. Esta mulher parecia mais jovem, com os cabelos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ela olhou para Clara com uma expressão que misturava amor e tristeza. Desculpe, minha querida, agora você sabe a verdade. Que verdade? Clara perguntou, um nó se formando na garganta. O que está acontecendo? A avó respirou fundo e a realidade começou a se desfazer ao redor delas. As paredes tremulavam. A sala de estar dando lugar a visões confusas de dor, sofrimento e segredos insondáveis. Clara viu rostos, amigos, conhecidos, todos aqueles que ela nunca imaginou estar conectados pela maldição da família. Você nunca esteve segura, as palavras soando como um lamento. Toda a sua vida foi planejada para que você se tornasse parte disso. Não apenas por sua avó, mas por mim também. Eu sou quem começou tudo. Você! Clara gritou, a voz ressoando com incredulidade e traição. Mas como? Por quê? Uma expressão de remorso atravessou o rosto da avó. Eu fiz escolhas terríveis, Clara, para proteger você, para proteger a linhagem. Mas agora, alguém precisa quebrar o ciclo e você é a única que pode. Aceite isso e nós poderemos salvar aqueles que estão perdidos. O frio cortante invadiu o coração de Clara. Aquela mulher, que sempre considerou uma fonte de amor e carinho, agora se revelava uma criatura enredada em algo muito maior e mais sombrio. O impulso de correr, de escapar, cresceu dentro dela, mas havia algo mais forte, um chamado que atraía cada vez mais para o abismo. Você precisa decidir, a avó disse. Você se unirá a nós e enfrentará a verdade, ou rejeitará tudo isso. Mas saiba, muitos destinam-se a se comprometer com nossas escolhas. A dor não acaba aqui. A luz desmoronou e, por um momento, Clara ficou sem palavras. As sombras pressionavam, uma força inexplicável a forçando a aceitar a verdade que nunca desejou. Então, uma voz familiar ecoou através da confusão. Clara! A mãe dela apareceu, com expressão aterrorizada. Vá embora! Não a escute! A avó balançou a cabeça, confusa. Você não entende, Clara? Ela está mentindo para você. Mas a mãe não hesitou. Ela precisa de você, Clara. Você é a chave. Não deixe que ela te engane. Um choque percorreu Clara. Todo o seu mundo estava virando de cabeça para baixo. A avó e a mãe, ambas lutando por sua lealdade, ambas exigindo que ela escolhesse um lado. O que havia sido um amor incondicional agora parecia um campo de batalha. Qual é a verdade? Clara gritou, a angústia reverberando nas paredes. E nesse momento algo mudou. A figura encapuzada, que estava observando a cena, avançou com um movimento rápido. Se você não fizer sua escolha, Clara perderá tudo. Em um instante, a identidade da figura encapuzada se revelou. Era uma amiga de Clara, alguém que ela nunca imaginou que estivesse ligada a toda aquela escuridão. Por que você está fazendo isso, Sofia? Clara gritou, a traição a cortando como uma lâmina. Porque eu sou a única que pode comar o seu destino, Sofia respondeu, o olhar cheio de determinação. A chave está em você, mas você precisa decidir agora. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? A verdade que se desdobrava diante dela era muito mais complexa do que qualquer um poderia ter previsto. Naquele momento crucial, Clara se deu conta de que a luta por sua identidade e liberdade estava apenas começando. Havia muito mais em jogo do que os segredos de sua avó.
Havia algo dentro dela que aguardava para ser desvendado. E sem hesitar, ela fez um movimento em direção ao desconhecido, determinada a descobrir o que o futuro realmente lhe reservava. Clara estava paralisada, a mente em confusão. A avó precisava de ajuda, mas aquela cena parecia irreal. As sombras cresciam ao redor e ela sentia a tensão no ar. O homem de olhar maligno estava prestes a se levantar, sua intenção clara. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada revelou seu rosto e Clara ficou em choque. Era Sofia, sua melhor amiga de infância, e ela estava ali, bem no meio da confusão. Sofia? A voz de Clara era um sussurro incrédulo. O olhar de Sofia estava fixo na avó, como se ela fosse a chave de um segredo que precisaria ser desenterrado. Clara, você precisa ouvir, Sofia exclamou, sua voz tremendo com urgência. Eu não estou aqui para te machucar. Eu estou aqui para te proteger. Proteger? Você está do lado dele, Clara disse, apontando para o homem que ainda estava imóvel, a faca brilhando em sua mão. O semblante de Sofia vacilou e, de repente, o homem se adiantou, a lâmina erguida. Mas como se o tempo estivesse em câmera lenta, a avó se interpôs. Não! Ela gritou, empurrando Clara para trás. A faca cortou o ar, mas nada aconteceu. Clara percebeu que a avó não estava reagindo como uma pessoa comum. Havia algo mais ali. Uma força que Clara nunca havia notado. No meu sangue você não tem poder, a avó gritou. Clara ficou paralisada. O homem estava com raiva, mas a avó parecia ter uma coragem inabalável diante dele. O que era aquilo? A batalha que se desenrolava diante dela não era apenas física, era uma explosão de história e segredos. Você não pode enfrentá-la! Eveline! Ele esbravejou, mas a avó avançou. Chega de mentiras! Clara, você precisa ouvir a verdade, o que você não sabe. E antes que ela pudesse terminar, uma explosão irrompeu na sala. A parede se despedaçou, revelando uma passagem escura, como um portal para outra dimensão. A luz ofuscante tomou conta do espaço. E Clara sentiu um puxão contra seu corpo. A sala, a avó, o homem e até mesmo Sofia desapareceram por um breve momento. Quando a luz finalmente diminuiu, Clara se viu de volta na casa da avó, só que tudo parecia diferente. As paredes estavam cobertas de tapeçarias antigas e as sombras dançavam ao redor. O ar estava carregado de um aroma familiar, mas também havia um sentimento aterrorizante. E ali, em meio ao caos, Clara ouviu vozes, vozes que a chamavam, sussurrando segredos que eram familiares e estranhos ao mesmo tempo. Clara, venha! Clamou uma voz pela qual ela reconhecia. Era sua mãe, e ao girar, Clara viu-a. Mas não era a mesma mulher que conhecia. Havia um brilho nos olhos dela, um poder inato que parecia transbordar. Você tem que entender, nossos destinos estão entrelaçados de maneiras que você nunca imaginou. Desesperada, Clara olhou ao redor e percebeu que o ambiente estava começando a mudar novamente. A realidade ao seu redor se contorcia como se houvesse algo prestes a quebrar a barreira do que era real. Entre os rostos das sombras, Clara viu mais do que imaginou. Conhecidos, amigos, pessoas do passado todo olhando para ela com expressões de tristeza e esperança. Tire isso de mim! Clara gritou, o desespero a consumindo. O que é tudo isso? Mas antes que pudesse obter uma resposta, uma imagem vívida atravessou sua mente. Seu pai, que acreditava estar morto, lutando dentro daquela mesma casa, cercado pelas sombras.
A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ele estava vivo! O que mais ele sabia sobre o passado dela que ninguém mais sabia? Uma onda de emoções a invadiu. A dor, o medo e a confusão estavam se misturando em sua cabeça. A escolha estava diante dela e agora parecia que não é apenas sua vida em jogo, mas de todos aqueles que amava. A conexão entre o passado e o presente a envolvia e naquele momento foi mais do que Clara poderia suportar. No final, você precisa fazer a escolha certa, Clara. A voz da mãe dela ecoou e a intensidade da situação disparou. E então tudo fez sentido. No centro da escuridão, a luz começou a brilhar novamente. Mas no momento em que Clara estava prestes a agarrar a verdade, uma explosão próxima fez tudo escurecer mais uma vez. O chão tremeu. A casa parecia que ia desmoronar. E ela sentiu um pânico crescente. O destino deles estava em jogo. E neste caos, Clara percebeu uma coisa. A luta não estava apenas entre o bem e o mal, mas dentro dela mesma. Com o coração disparado, ela se perguntou: quem posso confiar? O que realmente significa ser parte dessa família? E enquanto as sombras se aproximavam mais, Clara soube que a escolha que faria definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de todos que amava. O que viria a seguir seria a verdadeira prova de força. Clara estava paralisada, a mente em confusão. A avó precisava de ajuda, mas aquela cena parecia irreal. As sombras cresciam ao redor e ela sentia a tensão no ar. O homem de olhar maligno estava prestes a se levantar, sua intenção clara. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada revelou seu rosto. E Clara ficou em choque. Era Sofia, sua melhor amiga de infância, e ela estava ali, bem no meio da confusão. Sofia? A voz de Clara era um sussurro incrédulo. O olhar de Sofia estava fixo na avó, como se ela fosse a chave de um segredo que precisaria ser desenterrado. Clara, você precisa ouvir! Sofia exclamou, sua voz tremendo com urgência. Eu não estou aqui para te machucar. Eu estou aqui para te proteger. Proteger? Você está do lado dele, Clara disse, apontando para o homem que ainda estava imóvel, a faca brilhando em sua mão. O semblante de Sofia vacilou e, de repente, o homem se adiantou, a lâmina erguida. Mas, como se o tempo estivesse em câmera lenta, a avó se interpôs. Não! Ela gritou, empurrando Clara para trás. A faca cortou o ar, mas nada aconteceu. Clara percebeu que a avó não estava reagindo como uma pessoa comum. Havia algo mais ali, uma força que Clara nunca havia notado. No meu sangue você não tem poder, a avó gritou. Clara ficou paralisada. O homem estava com raiva, mas a avó parecia ter uma coragem inabalável diante dele. O que era aquilo? A batalha que se desenrolava diante dela não era apenas física, era uma explosão de história e segredos. Você não pode enfrentá-la, Eveline, ele esbravejou. Mas a avó avançou. Chega de mentiras. Clara, você precisa ouvir a verdade. O que você não sabe? E antes que ela pudesse terminar, uma explosão irrompeu na sala. A parede se despedaçou, revelando uma passagem escura, como um portal para outra dimensão. A luz ofuscante tomou conta do espaço e Clara sentiu um puxão contra seu corpo. A sala, a avó, o homem e até mesmo Sofia desapareceram por um breve momento. Quando a luz finalmente diminuiu, Clara se viu de volta na casa da avó. Só que
tudo parecia diferente. As paredes estavam cobertas de tapeçarias antigas e as sombras dançavam ao redor. O ar estava carregado de um aroma familiar, mas também havia um sentimento aterrorizante. E ali, em meio ao caos, Clara ouviu vozes. Vozes que a chamavam, sussurrando segredos que eram familiares e estranhos ao mesmo tempo. Clara, venha! Clamou uma voz pela qual ela reconhecia. É sua mãe. E ao girar, Clara viu-a. Mas não era a mesma mulher que conhecia. Havia um brilho nos olhos dela, um poder inato que parecia transbordar. Você tem que entender. Nossos destinos estão entrelaçados de maneiras que você nunca imaginou. Desesperada, Clara olhou ao redor e percebeu que o ambiente estava começando a mudar novamente. A realidade ao seu redor se contorcia como se houvesse algo prestes a quebrar a barreira do que era real. Entre os rostos das sombras, Clara viu mais do que imaginou. Conhecidos, amigos, pessoas do passado todo olhando para ela com expressões de tristeza e esperança. Tire isso de mim! Clara gritou, o desespero a consumindo. O que é tudo isso? Mas antes que pudesse obter uma resposta, uma imagem vívida atravessou sua mente. Seu pai, que acreditava estar morto, lutando dentro daquela mesma casa, cercado pelas sombras. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ele estava vivo. O que mais ele sabia sobre o passado dela que ninguém mais sabia? Uma onda de emoções a invadiu. A dor, o medo e a confusão estavam se misturando em sua cabeça. A escolha estava diante dela e agora parecia que não era apenas sua vida em jogo, mas de todos aqueles que amava. A conexão entre o passado e o presente a envolvia e naquele momento foi mais do que Clara poderia suportar. No final, você precisa fazer a escolha certa, Clara. A voz da mãe dela ecoou e a intensidade da situação disparou. E então tudo fez sentido. No centro da escuridão, a luz começou a brilhar novamente. Mas, no momento em que Clara estava prestes a agarrar a verdade, uma explosão próxima fez tudo escurecer mais uma vez. O chão tremeu. A casa parecia que ia desmoronar e ela sentiu um pânico crescente. O destino deles estava em jogo e neste caos, Clara percebeu uma coisa. A luta não estava apenas entre o bem e o mal, mas dentro dela mesma. Com o coração disparado, ela se perguntou: quem posso confiar? O que realmente significa ser parte dessa família? E enquanto as sombras se aproximavam mais, Clara soube que a escolha que faria definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de todos que amava. E em meio ao caos, uma figura obscura estourou da escuridão. Era sua mãe, mas algo estava completamente errado. Seus olhos estavam vazios e sua expressão era de desespero. Clara. A mãe disse com uma voz que não era dela: eu não sou quem você pensa que sou. O tempo ficou paralisado. O coração de Clara disparou, sentindo pânico tomar conta. O que você quer dizer? Você precisa entender. Eu sou a razão de tudo isso. Você deve escolher. Ou será destruída, a mãe disse. E a cena ao redor começou a ficar turva, revelando uma imagem que ressoava em seu íntimo. Clara sentiu as sombras a puxarem, cada vez mais forte. Ela estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Uma escolha, uma verdade. E então o som do vidro quebrando ecoou. Uma explosão de luz tomou conta do espaço. E Clara olhou para trás,
apenas para encontrar sua avó estendida no chão, um eco de dor estampado em seu rosto. A batalha não era só física, era um jogo de identidade, e Clara estava prestes a se perder. Com o choque da revelação, a pergunta ecoou: quem realmente ela era? E ali, com tudo desmoronando, um grito saiu de sua boca, pressentindo que a verdade que tanto buscava estava mais próxima do que imaginava. O que haviam feito com a família? O que estava prestes a acontecer com ela? A escolha estava em suas mãos, e ela sentia que a resposta poderia mudar seu destino e o de todos ao seu redor. Clara estava paralisada, a mente em confusão. A avó precisava de ajuda, mas aquela cena parecia irreal. As sombras cresciam ao redor e ela sentia a tensão no ar. O homem de olhar maligno estava prestes a se levantar, sua intenção clara. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada revelou seu rosto e Clara ficou em choque. Era Sofia, sua melhor amiga de infância, e ela estava ali, bem no meio da confusão. Sofia! A voz de Clara era um sussurro incrédulo. O olhar de Sofia estava fixo na avó, como se ela fosse a chave de um segredo que precisaria ser desenterrado. Clara, você precisa ouvir! Sofia exclamou, sua voz tremendo com urgência. Eu não estou aqui para te machucar. Eu estou aqui para te proteger. Proteger? Você está do lado dele? Clara disse, apontando para o homem que ainda estava imóvel, a faca brilhando em sua mão. O semblante de Sofia vacilou e, de repente, o homem se adiantou, a lâmina erguida. Mas, como se o tempo estivesse em câmera lenta, a avó se interpôs. Não! Ela gritou, empurrando Clara para trás. A faca cortou o ar, mas nada aconteceu. Clara percebeu que a avó não estava reagindo como uma pessoa comum. Havia algo mais ali. Uma força que Clara nunca havia notado. No meu sangue, você não tem poder. A avó gritou, e por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente. O homem recuou, inerte, como se as vozes de outrora ecoassem nele. O que é aquilo? A batalha que se desenrolava diante dela não é apenas física. Era uma explosão de história e segredos. Você não pode enfrentá-la, Evelyn. Ele esbravejou, mas a avó avançou. Chega de mentiras. Clara, você precisa ouvir a verdade. O que você não sabe. E antes que ela pudesse terminar, uma explosão irrompeu na sala, iluminando tudo como um relâmpago. A parede se despedaçou, revelando uma passagem escura, como um portal para outra dimensão. A luz ofuscante tomou conta do espaço, e Clara sentiu um puxão contra seu corpo. A sala, a avó, o homem e até mesmo Sofia desapareceram por um breve momento. Quando a luz finalmente diminuiu, Clara se viu em uma cena completamente diferente. Estava em um cemitério, rodeada por lápides antigas. Estrondos de trovão ecoavam, aumentando a tensão em seu peito. Clara olhou para o céu, cujas nuvens escureciam a paisagem. No centro do cemitério, uma lápide chamou sua atenção. Com um impulso, correu até lá e seu coração parou. O quê? O que é isso? A inscrição fez seu sangue gelar. Eveline, a guardiã da escuridão. Aquilo não podia ser verdade. A avó dela. Clara se sentiu enjoada. Não só ela estava envolvida. Algo muito maior estava em jogo. Então, uma voz ecoou atrás dela. Você precisa fazer a escolha, Clara. É o que sempre esteve destinado. Era o homem que havia se confrontado antes, agora aparecendo como um espectro.
Eveline não é quem você pensa. Sua avó a sacrificou. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Sacrificou? O quê? Saíram rasgadas, como se um nó no peito estivesse se apertando. Ela não pode! Ela fez um pacto. Você é o preço a ser pago. Ele sorriu, um sorriso que fazia o estômago revirar. A única chance de libertar aqueles que estão aprisionados em sua linhagem. E você também. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. Clara viu flashes de rostos familiares em apuros, mas a imagem de seu pai agarrou seu coração. Ele estava no meio daquilo tudo. O que mais sua família tinha escondido? E antes que ela pudesse resistir, viu a avó. Uma expressão contorcida de dor quando olhou diretamente para a lápide, como se sua vida estivesse sendo sugada. Clara gritou, uma poderosa dor ecoando em seu peito. Mãe, por favor! O espectro estendeu a mão. Você deve decidir: seguir a tradição ou romper o ciclo. Um sacrifício precisa ser feito, e você é o único capaz de fazer isso. Assim, resgataremos todos. A voz da avó ecoou na mente de Clara. Escolha, minha filha. O futuro dela, a vida de todos estava ali. E no instante em que a luz começou a escurecer novamente, Clara viu o verdadeiro custo de seus laços familiares. O amor poderia se transformar em traição quando era empurrado para as sombras. Desesperada, Clara sentia que a escolha não era apenas dela, era a decisão de um legado sombrio. Poderia ela fazer o impensável? No último segundo de consciência, lançou um olhar decisivo para o espectro. Eu escolho! A escuridão a envolveu, e naquele momento tudo virou um emaranhado de possibilidades. O legado da avó estava prestes a se transformar em algo mais, algo devastador, e enquanto tudo desmoronava, Clara soube que as repercussões da escolha a seguir poderiam mudar o curso da história para sempre. Clara estava prestes a responder. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, o tempo ao seu redor começou a se distorcer. O ambiente do cemitério desapareceu. E o espectro do homem ainda estava lá, seu olhar penetrante fixo em Clara, como se estivesse esperando sua resposta. Ela se sentiu presa entre a escolha e o pavor. Mas então tudo ficou ainda mais surreal quando os rostos conhecidos começaram a surgir. Sombras de outrora, pessoas que Clara havia amado e perdido. Cada uma delas passou diante de seus olhos como flashes em uma tela. E, de repente, a figura encapuzada de Sofia apareceu novamente. Mas não estava sozinha. Havia uma luz intenso vinda de trás dela. Algo brilhante e pulsante, e quando Clara se aproximou, o que viu a fez congelar. Era uma caixa antiga com símbolos estranhos e uma aura que parecia ter vida própria. Clara, Sofia disse, e sua voz tremia. Você precisa abrir isso. É a chave. A voz da avó ressurgiu em sua mente. Escolha, minha filha. E tudo ficou claro como água. Ao mesmo tempo em que sentia o peso das gerações correndo por suas veias, algo mais se revelou. Havia um eco de responsabilidade que ia além dela. Sofia! Clara gritou, a adrenalina impulsionando. Sobre o que você está falando? Mas Sofia estava pálida e nervosa. Mas agora não é hora para dúvidas. O que está dentro da caixa pode mudar tudo. Você pode acabar com essa maldição.
Nesse momento, um vento forte soprou pela sala, apagando as luzes e trazendo um frio arrepiando. Clara sentiu a presença do homem atrás dela, e ao se virar, ele estava mais próximo do que nunca. Se você abrir isso, Clara, não haverá voltas. A verdade pode destruir você e a todos ao seu redor. Ela hesitou. O contato visual intenso com aquele ser a fazendo sentir um nó na garganta. Então, como se tudo tivesse sido decidido, as paredes começaram a vibrar, a caixa se iluminou e uma luz dourada a ofuscou. Clara estendeu a mão, hesitante, sentindo que acabaria com tudo ou libertaria todos os que estavam presos àquela maldição. Mas antes que pudesse tocar o objeto, uma nova figura surgiu da luz. Era sua mãe. Mas não era a mãe que conhecia. Seu rosto estava distorcido por uma ferocidade que não reconhecia. Clara, não, eles estão usando você, disse com um tom desesperadamente intenso. Eu não sou quem você pensa. A verdade sobre nossa família é muito pior. Mas você, Clara começou, mas a mãe interrompeu. Eu fiz coisas terríveis, Clara. Não poderíamos mais viver assim. A avó fez um pacto e eu sou a verdadeira guardiã. Não acredite nelas. O choque atravessou Clara. Tudo o que pensava que sabia sobre sua família estava desmoronando. O homem então sorriu e era um sorriso que refletia a vitória. Você vê, Clara, cada um de nós tem um papel neste jogo. E abrir essa caixa pode não ser só seu destino, mas o fim do que sempre foi sua herança. Clara sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. As revelações eram tão profundas que não sabia em quem confiar mais. A luz da caixa piscava, chamando-a como um ímã, enquanto a voz de sua mãe ressoava em sua cabeça. Faça a escolha certa! A tensão se acumulava e o pavor pulsava nas veias de Clara. Com cada batida de seu coração, a verdade parecia mais distante e mais próxima ao mesmo tempo. Então, a caixa se abriu com um estalo ensurdecedor. E o que surgiu de dentro dela a deixou em estado de choque. Não era um objeto, era um espelho. Ao olhar para ele, Clara viu reflexos de todas as coisas que pensava saber sobre sua família e todas as mentiras que foram contadas. Mas o maior choque de todos emergiu do fundo da sua alma. Ela viu a si mesma não como uma filha ou neta, mas como a verdadeira guardiã de um legado que nunca quis assumir. Como um furacão, toda a sala foi tomada por uma onda de energia e Clara gritou, mas a voz não era mais apenas a sua. Você deve escolher, Clara! E naquela fração de segundo, tudo o que conhecia fora desfeito. O que na realidade teria que ser sua maior bravura poderia se transformar na sua própria ruína. E então tudo escureceu, e Clara ficou sem saber de que lado estava. Quando a luz voltou, o que restava era um silêncio pesado e a sensação de que a verdade tinha se ido para sempre. O legado da família e os laços começaram a se transformar em algo que nem mesmo ela poderia entender. E Clara só pôde pensar o que tudo isso significava agora. Clara ficou paralisada, com o coração em descompasso. O espelho da caixa não era só um reflexo, era um portal para verdades desconhecidas. Sua imagem ali não mostrava apenas sua aparência, mas revelava escolhas, destinos e o peso de uma herança que nunca quis carregar. O que eu faço agora?
Uma voz interior rugia, mas o silêncio ao redor respondia. O espectro do homem sorriu como se soubesse o que se passava em sua mente. Você está prestes a romper ou perpetuar o ciclo. É uma decisão histórica, Clara. O futuro depende de você. A pressão aumentava. Cada segundo parecia um século. A avó precisava de ajuda e, ao mesmo tempo, a voz de sua mãe ecoava em sua mente, confusa e angustiante. Você é mais do que isso, Clara. Escolha a liberdade. E ali, em uma fração de segundo, um calor crescente fluía através dela. Clara não era apenas uma herdeira. Ela era a chave. A câmara envolvente começou a vibrar com a decisão que se formava dentro dela. Fechou os olhos, respirou fundo e, no instante em que abriu, a luz do espelho ofuscou tudo. Eu não vou ser uma vítima. Eu vou assinar o destino que escolho, gritou. E com isso, a sala tremeu. O ambiente ao redor estourou em cores luminosas. As sombras começaram a se dissipar como fumaça ao vento. Clara! A avó gritou. Seu olhar agora misturava temor e esperança. Você finalmente entendeu. A tensão virou um grito coletivo de libertação e a casa pareceu reviver. A energia fluía e Clara percebeu que o peso sobre sua família estava se dissolvendo. Quando a poeira assentar, Clara viu seu pai, não mais perdido, mas renascendo entre os ecos da ancestralidade. Ele a olhou com um respeito profundo. Você quebrou a corrente. Agora temos uma chance. O homem sombrio, antes tão ameaçador, agora estava recuando, como se a luz o consumisse. Não! Isso não pode ser! Ele gritou, mas suas palavras eram apenas um eco distante. O sorriso da avó se iluminou. Você mudou tudo, minha filha. O legado que oprimia agora será um novo começo. Clara sentiu o calor do amor familiar envolvendo-a como um abraço acolhedor. Havia dor no passado, mas também havia esperança. Agora, precisamos agir rápido, Sofia disse, emergindo da sombra do caos. Com essa nova luz, podemos libertar todos os que estão aprisionados. Clara, determinada, seguiu junto com os que amava, e com cada passo a transformação acontecia. As figuras de sofrimento que estavam presas começaram a se soltar, sorrindo pela redenção. Mas à beira da saída, um último desafio surgiu. Uma sombra que permanecia teimosa. Vocês podem ter vencido esta batalha, mas a guerra não acabou. O homem sombrio sussurrou, seu tom penetrante. Um novo dia se aproxima e as sombras continuarão a existir. Não pensem que estão a salvo. Clara se virou, uma chama de coragem ardendo em seu coração. Não importa o que venha, eu irei lutar. E naquele instante sentiu que a força da linhagem transformada agora pulsava dentro dela. Era um novo começo e o futuro estava em suas mãos, mesmo que ainda envolto em mistério. A luz do dia entrou, inundando o espaço, e Clara sorriu. Sabia que a verdadeira batalha não era só externa, mas aquela dentro de cada um deles. E enquanto davam os primeiros passos rumo à liberdade, as sombras atrás começavam a recuar. Mas, no fundo de sua mente, uma semente de dúvida permanecia. A guerra estava longe de acabar. Ei, antes de você ir embora, faça uma coisa muito importante.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para mostrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final desesperado. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs sabem como apoiar o canal de forma significativa.